Tem gente que vive em tensão constante, com um corpo que não relaxa. Mesmo quando está parado, mesmo no silêncio, existe um estado de alerta permanente. A mente está sempre alguns segundos à frente, meio que antecipando problemas, prevendo conflitos. Às vezes a pessoa até percebe isso. Nota que está rígida, defensiva. Mesmo quando tudo parece bem, fica uma sensação de fundo, de que o perigo ainda está ali, que não é seguro baixar a guarda. Isso aparece no cotidiano, na dificuldade de confiar nas pessoas, na necessidade de controlar tudo, naquela pressa para resolver, para explicar, para se justificar. E também naquela sensação constante de que se você relaxar um pouco, alguma coisa ruim vai acontecer. Você não relaxa, você não desliga esse estado de alerta. Muita gente entende isso como traço de personalidade, como um jeito de ser. Outros colocam a culpa só na ansiedade, no estresse, no excesso de demandas, da rotina, no estilo de vida. Mas o que parece com muita frequência na clínica é outra coisa. Esse padrão surge em pessoas que passaram tempo demais na infância ou na adolescência, tendo que lidar com questões emocionais muito sozinhas. Não necessariamente porque não havia ninguém, mas porque o suporte era insuficiente. Pessoas que foram muito cobradas, pressionadas ou violentadas de alguma forma e que precisaram se adaptar cedo demais. O que eu estou descrevendo aqui não é só cansaço, não é só uma fase ruim, é um estado mais permanente. Um estado em que o corpo não desliga, em que a mente não tem botão de pausa. É como se não existisse um espaço ou um lugar para descanso, por mais que você consiga repousar. É meio que uma vida mais vivida para se proteger do que para experimentar as coisas boas que a vida pode oferecer. Esse funcionamento ele não nasce no nada, ele é construído. A pessoa é levada a funcionar assim. Em algum momento da vida isso fez sentido. Foi uma forma de sobreviver, de atravessar algo difícil. O problema é quando isso vira um modo padrão de viver. O corpo continua funcionando como se o perigo ainda estivesse presente, mesmo quando ele já não está. Quase como uma casa que pegou fogo. O incêndio acabou, mas você continua vivendo ali, como se as chamas ainda estivessem acesas. E é a partir desse estado que muita coisa começa a acontecer. A saúde mental ela sofre. O corpo sente, as relações se desgastam. Por isso, entender esse funcionamento é fundamental antes de falar em mudança. Quando a gente fala em modo sobrevivência, é importante entender que isso não é um traço de personalidade. É um modo de funcionamento, um jeito que a mente e o corpo encontraram para lidar com a ameaça. O modo sobrevivência é quando o organismo passa a operar com um objetivo muito específico: reduzir o perigo. Tudo que não serve a isso acaba ficando em segundo plano. Se vincular, buscar prazer, alimentar a curiosidade, ser espontâneo, descansar de verdade. Nada disso é prioridade quando o sistema está focado em sobreviver. É como uma casa pegando fogo. Quando existe um incêndio, ninguém vai pensar em conforto, escolher alguma coisa. Você só corre, pega o que dá, tenta apagar o fogo, tenta não morrer. E esse modo de funcionamento, ele é inteligente, ele salva, ele tem uma função. A mente faz exatamente a mesma coisa em contextos de ameaça emocional. Quando o ambiente é imprevisível, negligente, violento ou excessivamente exigente, o corpo aprende que precisa estar sempre atento, sempre preparado, sempre pronto para reagir. Então o problema não é entrar em modo sobrevivência, como vocês podem ver. O problema é ficar preso nele. Muita gente vive anos, às vezes décadas, funcionando como se ainda estivesse em perigo, mesmo quando a vida mudou, mesmo quando o contexto é outro, mesmo quando não há mais incêndio. O corpo continua em alerta, porque aprendeu que baixar a guarda não é seguro. E aí a pessoa vive cansada, tensa, defensiva, sem entender exatamente por quê. Acho que é ansiedade, que é estresse, que é excesso de responsabilidade. Mas na base o que está acontecendo é outra coisa. O sistema dela ainda está tentando sobreviver a algo que já passou. O que a gente chama de modo de sobrevivência tem uma base biológica. Não é só algo subjetivo, é algo do corpo, é algo neurológico. Um dos modelos mais conhecidos para explicar isso é a teoria polivagal. Ela foi desenvolvida por Stephen Porges.
A ideia central é simples. Antes de buscar vínculo, prazer ou crescimento, o organismo precisa sentir segurança. A segurança ela vem antes de tudo. Quando o cérebro percebe ameaça, né, ele reorganiza o funcionamento do corpo inteiro. A frequência cardíaca muda, a respiração muda, tônus muscular muda, o corpo se prepara para lutar, fugir ou se fechar, ou congelar. Não é algo que acontece por uma escolha consciente, é uma forma de adaptação, é um mecanismo do nosso organismo. O problema é que quando esse sistema é ativado cedo demais, e por tempo demais, ele meio que vira um padrão de funcionamento. A mente aprende que relaxar não é seguro e mantém o modo de sobrevivência quase que como uma configuração permanente. E mesmo com o passar dos anos, mesmo com o contexto mudando, o corpo continua reagindo como se o perigo ainda estivesse ali, mesmo não estando. Porges mostra isso ao estudar respostas autonômicas em pessoas expostas a estresse crônico e expostas também a estresse relacional, como abandono, abuso e etc. O sistema nervoso passa a confundir a neutralidade com ameaça. Então até o silêncio vira perigo. Estar parado, pausar a vida para descansar, acaba sendo percebido como um risco. E se vincular a alguém, para ser seguro, você precisa ter total controle, daquela relação para que você se sinta bem nela. O que ativa o modo de sobrevivência não é o evento em si, é o significado que aquilo tem na história da pessoa. Para um organismo que aprendeu cedo que vínculo machuca, se relacionar pode ser percebido como perigo. Para quem cresceu sendo invalidado, pedir ajuda pode soar como ameaça. Para quem foi punido, ao errar, se expor, tentar algo novo, falhar, é percebido como um risco real. Então o sistema nervoso ele não reage ao presente como ele reage ao passado, mas que ficou registrado na memória. Por isso, coisas que objetivamente não são perigosas podem ser sentidas como se fossem perigosas. Então conversar, confiar, esperar, descansar, depender de alguém, tudo isso pode ativar o estado de alerta. Tudo isso pode aumentar a tensão e deixar a pessoa defensiva. E não é porque a pessoa quer que ela fique assim, mas é porque em algum momento da vida essas experiências geraram muita dor, humilhação, abandono, sensação de desamparo. Então toda vez que elas se apresentam na vida presente, elas ativam essas respostas que se associaram a esse tipo de experiência no passado. Há um pareamento de memória. O corpo ele não faz essa distinção moral, ele só aprende associações. Para o nosso cérebro é tudo associação. Se algo foi vivido como ameaça lá atrás, isso passa a se tratar como um perigo agora. E é nesse ponto que muita gente se confunde e se culpa. Por que eu travo com coisas tão simples? Por que eu reajo assim? E a resposta quase nunca está no presente. E é por isso que sair do modo de sobrevivência não é convencer a mente com argumentos racionais. É, na verdade, antes de tudo, ajudar o corpo a reaprender o que hoje já não é mais uma ameaça. Para deixar isso mais concreto, deixa eu te contar uma história que aparece com muita frequência aqui na clínica. É a história de alguém que cresceu precisando se virar cedo demais. E não necessariamente uma infância sem comida, ou sem casa, sem escola, mas uma infância em que emocionalmente não havia muito espaço para depender. Pais muito críticos, imprevisíveis, emocionalmente ausentes ou explosivos. Às vezes não era violência explícita, mas um clima constante de cobrança, tensão e instabilidade. E essa criança, ela aprende rápido algumas coisas. Ela aprende a observar o ambiente o tempo todo. Aprende a antecipar o humor dos outros, das pessoas que estão cuidando dela. Ela aprende que ela não deve incomodar, ela aprende a resolver sozinha as coisas, ela aprende que errar custa caro. Aprende que pedir ajuda pode gerar rejeição, crítica ou até humilhação. E isso não é um aprendizado intelectual, é um aprendizado por experiência, um aprendizado que vai ficar registrado no corpo como sensação emocional, como memória de uma emoção dolorosa, fazendo com que o corpo fique em alerta. Então o sistema nervoso aprende que relaxar não é seguro. Isso vai se organizando como um modo de funcionamento. Essa criança cresce, vira adulta, o contexto muda, já não existe mais aquela ameaça concreta.
Mas o corpo não se atualiza automaticamente. Ele continua operando como se estivesse naquele ambiente antigo. Essa pessoa ela vive tensa, controlando tudo, tentando prever problemas, se justificando demais. Nos relacionamentos ela oscila entre se fechar e se adaptar demais. No trabalho ela vive em estado de cobrança interna constante. E quando às vezes tudo parece bem, ainda existe uma inquietação de fundo, como se algo fosse dar errado a qualquer momento. E muitas vezes ela olha para isso tudo e conclui: ah, esse é meu jeito. Ou então acha que é só ansiedade, estresse ou excesso de responsabilidade. Mas na verdade o que está em funcionamento ali é um sistema que aprendeu a sobreviver em um ambiente difícil. E ela nunca teve a chance de desligar. O ponto importante dessa história não é o sofrimento em si. É entender que esse modo de funcionamento fez sentido em algum momento. Ele serviu para proteger, ele ajudou essa pessoa a atravessar algo que para ela era maior do que ela podia suportar naquela fase da vida. A pergunta agora é: como sair do modo de sobrevivência? E a primeira coisa importante de dizer é que isso não acontece por uma decisão racional. Não é entender o conceito e pronto. O corpo não muda porque você compreendeu intelectualmente o que está acontecendo. Não nesse caso. Ele muda quando começa a experimentar a segurança de uma forma repetida. Sair do modo de sobrevivência, então, não é eliminar o medo nem apagar o passado, é ajudar o corpo a atualizar a leitura da realidade. É permitir que o sistema nervoso perceba, pouco a pouco, que o perigo não está mais presente da mesma forma. Isso acontece através de experiências concretas, relações seguras, espaços onde não é preciso se defender o tempo todo. Momentos em que o corpo pode baixar a guarda sem ser punido por isso. Um trabalho terapêutico que respeita o ritmo do organismo e não força a exposição ou uma mudança brusca. Com o tempo, o corpo começa a experimentar algo diferente. Menos tensão de fundo, menos urgência, menos reatividade. E a mente começa a encontrar o botão de pausa. O vínculo deixa de ser uma ameaça e o descanso passa a ser possível. Não é que os problemas desaparecem, a vida continua exigindo, mas a forma de responder muda. A pessoa deixa de viver apenas para se proteger e começa aos poucos a viver para experimentar, com curiosidade, para se desenvolver, para contribuir. E esse talvez seja o ponto central de tudo isso. O modo de sobrevivência foi uma solução inteligente para um contexto difícil, é uma inteligência do nosso organismo. Mas quando ele deixa de ser necessário, permanecer nele custa caro demais. E sair desse modo não é virar outra pessoa. É, muitas vezes, permitir que partes da vida que ficaram congeladas finalmente voltem a existir.